eu gostaria de iniciar dizendo que é com imensa alegria que estamos aqui encerrando esse último painel, que foi um grande sucesso, com certeza, um evento que foi preparado com muito carinho, por muitas pessoas, né, com auxílio de todo mundo, é que foi possível realizar o evento desse porte. Para nós que estamos começando, né, Luciana, assumimos recentemente. Para todos vocês que lotaram o auditório no dia de ontem e que continuam aqui nos assistindo quase 5 horas da tarde de sexta-feira, aos palestrantes que passaram por aqui e que nos brindaram com excelentes palestras, as meninas que enviaram os artigos e que apresentaram aqui as suas ideias, contribuindo, então, para trazer também o seu conhecimento. E eu tenho certeza que, desde ontem, muitas sementes aqui foram plantadas. E o IBDFAN tem esse papel. Como já disse a Ana Paula, o professor Rodrigo tem uma importância ímpar nisso tudo. Há mais de 20 anos, o IBDFAN, à frente, né, da presidência do IBDFAN, o IBDFAN tem o papel, durante todo esse tempo, de tornar o direito de família um direito de família mais inclusivo, um direito de família mais afetivo, um direito de família plural. E é só com isso que é possível, né, tirar, como disse antes, da invisibilidade tantas famílias, né, olhar com mais delicadeza e com mais sensibilidade para tantos problemas que o direito de família nos desafia todos os dias. Então, o nosso coração, hoje, ele está repleto de alegria e de energia renovada. Então, eu tinha que fazer essa breve introduçãozinha aqui antes de iniciar a minha palestra. Bom, depois de escolher todos os palestrantes, os temas, enfim, o que me coube tratar aqui com vocês um pouquinho hoje foi a questão dos alimentos. E, dentre tantos temas e questões controvertidas, eu escolhi, então, falar um pouquinho sobre as medidas aplicáveis na fase da execução de alimentos. Nós sabemos que a verba alimentar ela é uma verba que tem caráter material, mas, como bem nos lembra sempre o professor Rolf Madaleno, ela também serve para alimentar a nossa alma, ela também serve para alimentar as nossas emoções, além, é claro, de ter um caráter que é inerente, né, à obrigação dos pais com os seus filhos, mas que também passa, também permeia pela solidariedade que envolve todos os entes familiares. Antes de realmente começar, se me permitem rapidamente um pequeno aqui à parte, na semana passada eu fui procurada por uma aluna de terceira fase, que tinha acabado de iniciar o estágio no fórum, e ela me questionava sobre a possibilidade de deferir alimentos provisórios na ação de investigação de paternidade. E aí eu falei a ela da necessidade, né, do vínculo, e que nesse tipo de processo precisa ter um mínimo de elementos que convençam o juiz, então, a deferir. E ela me olhava com uma cara assim, aquela testa enrugada. E quando eu acabei a minha explanação, ela olhou para mim bem seriamente e disse: eu entendo, mas eu não concordo. E eu falei: eu até te entendo. E ela assim: cadê a justiça? E aí eu continuei tentando mostrar a ela o outro lado, que a gente também precisa olhar para aquele suposto pai, que pode não ser o pai. Falei da característica da irrepetibilidade dos alimentos e continuei tentando justificar ela. E ela continuou me olhando de cara franzida e disse: a vontade que eu tenho é de tirar o dinheiro do meu próprio bolso, porque, para mim, acima de tudo, deveria estar a criança. E essa fala dela me tocou profundamente, porque me remeteu lá para a época que eu também iniciei a faculdade e que a gente entra cheio de sonhos, cheio de esperanças, acreditando que nós vamos conseguir fazer verdadeiros milagres, e depois a gente se depara com a realidade e vê que não é bem assim. Mas aí me veio uma outra fala de uma querida amiga, a professora Luciana, que sempre diz: eu sou uma sonhadora. E que bom que eu estou próximo de tantos sonhadores. Isso me deixa muito feliz, porque é só assim, sonhando, e o IBDFAN nos permite sonhar todos juntos para transformar o direito de família. E nós, com certeza, durante esse evento, fizemos isso, não só nós aqui, mas todos vocês. Plantar sementinhas é importante, e com certeza essas sementinhas vão germinar. Então, agora sim eu começo, tá? Eu prometo que eu não vou ultrapassar o tempo, até porque o que eu vou falar, não tem assim tanta novidade, apesar de ter sim muitas questões controvertidas.
Já vou passar essa parte também. Eu vou direto lá para o CPC, então. Bom, o novo CPC, ele já nos trouxe e resolveu, né, uma das polêmicas, que é a questão da possibilidade da execução dos títulos extrajudiciais. Então, se discutia isso lá no Código de 73, a maioria entendia não ser possível a execução dos títulos extrajudiciais, hoje isso, então, está resolvido. Nos dois casos, tanto os títulos judiciais quanto extrajudiciais, as medidas aplicáveis são as mesmas, né, com a facilidade dos títulos judiciais, então, de passar pela etapa do cumprimento de sentença. Dito isso, o CPC ele já começa de imediato no artigo 528, trazendo uma novidade, que é a questão do protesto, né? Então, hoje, aquelas parcelas, as 3 parcelas, ou até 3 parcelas, corrigindo, que são cabíveis, então, serem pedidas sob pena de protesto e de prisão, elas são uma novidade no Código, mas elas já eram aplicadas, embora de maneira mais restrita. Eu não lembro qual foi o palestrante ontem que nos lembrou que o Tribunal de Pernambuco vem sendo um dos tribunais pioneiros em várias coisas. O Tribunal de Pernambuco, já em 2008, previu numa resolução a possibilidade, então, de se fazer o protesto do devedor de alimentos. Embora a gente saiba que nós temos aí tantas medidas disponíveis e que, infelizmente, nos alimentos, nem sempre, apesar de todas essas medidas, o objetivo é alcançado, né? E a outra possibilidade, que também não é novidade para ninguém, a hipótese da expropriação, a única coisa que ela trouxe aqui, então, foi acabar com a discussão da possibilidade de aplicar os 10% de multa, né? O restante já eu não preciso falar aqui. Rapidamente, aqui nesse slide, eu só gostaria de falar sobre a inclusão do devedor de alimentos, embora ele não tenha sido previsto também de forma expressa lá na parte dos alimentos, ele está previsto no artigo 782, parágrafo 3º do CPC, que trata, né, das medidas gerais da execução. Também não é novidade, elas também já vinham sendo aplicadas por vários juízes e tribunais. Hoje isso está pacificado, trouxe 3 decisões aí de 2015, 2016, 2017, faz parte também, né, da edição 65 do STJ, da jurisprudência em teses, então, possibilitando essa inscrição do devedor, isso também não é mais problema. Em relação à prisão, o que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte: na discussão do novo CPC, se discutiu bastante sobre a possibilidade de se retirar a prisão do devedor de alimentos. Por quê? Porque a prisão de alimentos ela é uma medida de caráter pessoal. E já lá no direito romano, quando nós tivemos a passagem da vingança privada para a fase da Lei das 12 Tábuas, em que se passou a ser possível apenas a indenização e não as penas de caráter pessoal, e que foi, claro, né, sendo adaptado depois lá no direito francês. No Brasil, então, tivemos durante muito tempo a pena de prisão, né, do devedor de alimentos, que foi mantida, então, e do depositário infiel, que também acabou. Então, foi trazida essa discussão da prisão. Mas, no final das contas, o que prevaleceu foi a sua manutenção, uma vez que, quando a gente traz o balanço dos direitos fundamentais, nós temos aqui, de um lado, o direito de liberdade, mas, do outro lado, nós temos o direito da própria sobrevivência, né, da dignidade, e aí ela pesa mais. E, infelizmente, a questão da prisão, apesar de ela ser uma medida tão drástica, para quem trabalha nessa área sabe muito bem que a prisão também, na maior parte das vezes, não atinge a finalidade pela qual ela está prevista, né? A pena de prisão, todos sabem que ela é uma medida coativa, ela se destina às verbas alimentares pretéritas, porque as futuras ela não vai atingir a sua solução, porque o que acontece? Se a pessoa for presa, todos sabemos que agora, no regime fechado, ela não vai trabalhar, né? Ela não vai ter condições, então, de pagar esses alimentos. Então,
o que muitos doutrinadores trazem seria a possibilidade do Estado de fazer convênios com empresas públicas e privadas para se conseguir incluir esse devedor de alimentos num trabalho, né, empregá-lo para que ele pudesse, então, pagar esses alimentos. Eu trouxe aqui só um julgado recentíssimo, que é do mês passado, do STJ, para deixar bem claro que eles não estão abrandando esse regime o regime fechado, né? Mas esse próprio julgado, que é do Mato Grosso do Sul, que discutiu essa questão, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul havia previsto a possibilidade, tinha concedido a possibilidade de passar o regime da prisão, nesse caso, para o regime semiaberto, o próprio STJ destacou as situações excepcionais, como o caso da idade avançada, né, e o caso de doença, então, de não ser possível cumprir no regime fechado. Bom, em relação às parcelas, muito se discutiu também, o CPC manteve, né, até as 3 últimas parcelas, muita gente dizia que tinha que ser 3 parcelas, essa discussão acabou, na verdade, nunca foram necessárias 3 parcelas, uma era suficiente, 2, o limite é máximo, né? São 3 parcelas. Muita gente discute, a professora Fernanda Tartucci, por exemplo, discute a possibilidade de poder incluir um maior número de parcelas aí, mas o CPC continuou trazendo essa limitação. Para finalizar esse ponto, eu gostaria de destacar apenas a questão da prisão de alimentos, uma vez decretada, então, como nós temos um prazo máximo, que era discutido anteriormente, se era 60 dias ou se era de 3 meses, e que daí já tinha sido definido que eram 60 dias, o CPC trouxe de volta essa discussão, quando ele manteve os 3 meses no CPC atual. Alguns dizem que o artigo 19 foi revogado da Lei de Alimentos, outros dizem, né, que houve uma revogação tácita, outros já dizem que não, que o que prevalece é o CPC, né, então um prazo de até 90 dias. O juiz não está adstrito ao prazo máximo, a maior parte dos juízes não aplica o prazo máximo, né? E se ele aplicar 30 dias, nós sabemos que, embora ele pudesse aplicar mais, se o devedor ficar preso nesse tempo, ele não pode ser preso novamente por essa mesma dívida, porque isso caracteriza um bis in idem. Mas e se durante o tempo em que ele ficar preso, as parcelas continuarem atrasadas, ele pode ser preso novamente? Não é a mesma dívida, não tem problema nenhum, o próprio CPC diz que é possível as 3 últimas mais todas as que se vencerem no curso do processo, mas é lógico que essa é uma medida que deve ser aplicada de maneira parcimoniosa, analisando o caso concreto, porque de nada adianta manter essa pessoa presa por muito tempo, porque aí não se atinge o objetivo pelo qual se pretende aqui. Gente, em relação ao desconto em folha, já era possível também. O que o CPC trouxe de novidade aqui foi exatamente a possibilidade de fazer o desconto dos alimentos vincendos além dos vencidos. A maioria dos juízes, quando aplicava isso, aplicava com limite máximo de 30%. Hoje o CPC veio e trouxe, então, a possibilidade de aplicar até 50%. Né? E uma coisa interessante aqui é que quando o juiz fixa, né, nós temos o auditório praticamente nesse momento lotado aqui de advogados, quando o juiz fixa, aliás, quando vocês fazem a petição inicial pedindo os alimentos, no caso da pessoa que tem um emprego fixo, é interessante que se peça, já para o caso dessa pessoa ficar desempregada, que o juiz fixe a possibilidade já para garantir esses alimentos que vão vencer ainda também, que ele já fixe a possibilidade de reter, né, de retenção do valor das verbas rescisórias, da retenção do FGTS, que são questões que também já estão praticamente pacificadas. Né? O juiz pode, sim, e a gente já vê uma série de casos em que isso acontece, então a pessoa imediatamente ela já tem a garantia, caso a pessoa fique presa, de ter essa retenção e com isso garantir o pagamento dessas pensões. Tá? Eu estou falando rápido porque eu não quero ocupar muito tempo, eu não sei se eu estou acelerando demais, eu estou um pouco acelerada, né? Acabei até esquecendo o que eu ia falar aqui, tinha mais uma coisa importante, mas agora fugiu, agora vai, vamos continuar.
Esse aqui... Bom, além dessas medidas, então, que estão previstas no Código, eu gostaria agora, sim, de tratar com vocês algumas outras medidas que não estão previstas expressamente na parte do CPC, mas que a gente pode, então, trabalhar aqui com vocês. Uma delas, que eu acabei de falar, então, que eu vou emendar aqui, é a possibilidade da constituição de capital. O CPC prevê essa possibilidade de forma expressa, mas ele prevê para os alimentos indenizatórios, que são aqueles decorrentes dos atos ilícitos, né? Existia previsão também na lei de alimentos, na lei de divórcios, que não foi trazida nem para o Código Civil, não tem previsão no CPC específico para os alimentos do direito de família, mas não há nenhum impeditivo para que eles sejam aplicados, sim, aos alimentos de família, tá? Como se faz a constituição desses alimentos? Nós temos casos, né? Aqueles casos em que o devedor de alimentos, então, forja uma demissão. Aqueles casos em que o devedor de alimentos faz de conta de que ele foi rebaixado no seu cargo, por exemplo, e com isso vai ter uma redução de alimentos. São casos que, se não foi pedido lá na petição inicial, que eu destacava agora há pouco, que você já pede para que haja o bloqueio, então, dessas verbas rescisórias ou do FGTS, isso é possível de ser feito posteriormente, através do pedido da tutela de urgência, né? Então, nós podemos pedir exatamente para constituir o capital através dessas verbas, ou através de rendimentos, ou através de imóveis. É lógico que, nesses casos, a pessoa precisa ter investimentos, precisa ter patrimônio para que isso seja viabilizado. Mas nós temos muitos casos de pessoas que têm dinheiro, mas que não querem pagar, né? Então, ela é uma medida importante que pode, sim, ser aplicada. Outra questão é a questão das astraentes. As astraentes, elas estão previstas para o caso das obrigações de entregar, ou obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Nós não temos previsão específica para as medidas de obrigação de pagar quantia certa, tá? Mas, com o novo CPC, essa questão começou a ser debatida, né? E os processualistas, em geral, então, não veem dificuldade nenhuma de aplicar as astraentes também para essas obrigações de pagar quantia certa. Aliás, com uma ressalva. O que se discute é o seguinte: qual seria... ou seja, se eu tenho que pagar em dinheiro uma obrigação e eu já não pago em dinheiro, de que adiantaria eu estipular uma multa que é também em dinheiro se ela já não pagou aquilo que ela devia, né? Mas nós temos que pensar o seguinte: as astraentes, elas têm aqui na questão dos alimentos um aspecto coercitivo. A ideia é coagir o devedor a pagar, porque se não for essa a finalidade, nós não vamos alcançar o que se busca com a aplicação dessa medida. Nos alimentos, na ação de alimentos, na ação de conhecimento, eu não vejo dificuldade nenhuma. É até interessante que se peça para que o juiz aplique para os casos em que o devedor atrasa o pagamento, por exemplo, né? As astraentes poderiam ser aplicadas sem problema nenhum para os casos de atraso. Como pena de multa para aqueles devedores que, por exemplo, para evitar a pena de prisão, o que eles fazem? Eles pagam parcialmente a prestação, né? Vão pagando parcialmente, mas isso também já é possível, é cabível a pena de prisão nesses casos? Sim, eu entendo que sim, não há problema nenhum, né? Porque se a pessoa está se usando de artimanhas, principalmente quando elas são recorrentes, ele está mostrando a sua intenção de não obedecer, né, a ordem que foi dada. E hoje, no novo CPC, as astraentes, o juiz pode se valer do poder geral de efetivação dessas medidas para aplicar, embora elas não estejam previstas. Então, eu falava antes com o professor Rolf em relação à execução, e ele categoricamente afirmou: sim, eu entendo que é cabível tanto no pedido de prisão, né, que eu fiquei assim, poxa, será? Antes a gente sabia que não era. Seria possível cumular o pedido das 3 últimas parcelas sob pena de prisão e
Comulação com astraente, professor Rolf, categoricamente, não vejo problema nenhum. Também não vejo problema nenhum em aplicar quando nós tivermos a questão do pedido de expropriação, né? Qual era a discussão anterior no Código Antigo? Não poderia ter uma dupla penalidade, ou uma ou outra, mas o próprio CPC ele trouxe a possibilidade do protesto cumulado com a prisão. Então, em princípio, se cabe protesto com prisão, por que não seria possível cumular também as astraentes com pedido de prisão? Mas eu vou ressaltar mais uma vez, essa é uma medida de caráter coercitivo, assim como a prisão. Menos grave, inclusive, do que a prisão. Então, me parece também que não há problema de ser pedido. Claro que o juiz vai ter que aplicar com cautela, porque de nada adianta também botar um valor elevado, já que se ele não está pagando a dívida, não adianta colocar essa multa num valor muito elevado, que ele não vai atingir o objetivo. Vamos lá. Outro ponto para puxar lá do 139, inciso 4º, são as medidas que estão dando o que falar, né? É possível ou não é possível aplicar a suspensão de carteira de motorista, apreensão de passaporte, cancelamento de cartão de crédito, entre tantas outras medidas? Gente, essa discussão é nova, né? Começou com o novo CPC de 2015, a matéria ainda não está amadurecida, nós temos aqui aquele ponto nebuloso atualmente, os advogados pedindo, os juízes em geral recusando, né? Nós temos um posicionamento por hora, me parece, bem mais agora ficou horrível o que eu disse, desculpa. Ficou minoritário, né? Amplamente minoritário, no sentido de não aceitar. Bom, gente, olha só. Quando os processualistas discutem, e as discussões são intensas em relação a esse tema, não especificamente aos alimentos, mas em relação a qualquer outra medida judicial, se é cabível ou se não é cabível, sempre se traz a discussão, a questão de que essas são penas que são penas de caráter pessoal, e que se elas são penas de caráter pessoal, nós estamos sofrendo um retrocesso, né? Porque, em princípio, o que serve para pagar as dívidas? Não é exatamente o patrimônio do devedor? Se é o patrimônio, nós vamos retroagir e vamos voltar a aplicar as penalidades pessoais que foram extirpadas lá dentro do direito romano? Mas, diante de tantas situações em que se não consegue dar efetividade, será que a gente não precisa se socorrer, muitas vezes, de medidas um pouco mais drásticas? Bom, quando se fala da aplicabilidade especificamente à questão dos alimentos, fica um pouco mais fácil. Por que fica um pouco mais fácil? Porque se nós temos uma penalidade que é mais grave, que é exatamente a pena de prisão, por que não seria possível aplicar essas que são menos graves? Não se diz que quem pode o mais, pode o menos? Então, eu vi vários argumentos no sentido de que, na questão de alimentos, elas poderiam ser cabíveis, sim, se já tentado e esgotado as outras medidas que são menos graves do que elas, ou como medida, como última medida para se tentar evitar a pena de prisão, né? Mas, na prática, eu acho que eu trouxe aqui, deixa eu só conferir aqui, um julgado do Paraná, que não é específico de alimentos, em que a desembargadora, se me permitem ler só um pedacinho, ela diz assim: não se tratam de mecanismos destinados aos devedores que não têm mais condições para honrar qualquer compromisso financeiro, nem aqueles que passam por dificuldades financeiras momentâneas e que podem atrasar, mas sim aos devedores profissionais que conseguem blindar seu patrimônio contra os credores com o objetivo de não serem obrigados a pagar os seus débitos, né? Esse é o objetivo, é usar como última medida e não como uma medida já imediata. Mas nós também temos aqui um outro julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul, especificamente na situação de alimentos, que diz que não há nenhuma relação causal entre uma dívida de alimentos e uma determinação de suspensão de CNH. Vamos pensar o seguinte:
se nós precisamos primeiro esgotar as outras medidas, então vamos pensar o seguinte, vamos primeiro pedir a expropriação do patrimônio. Ele tem veículo? Vamos apropriar o veículo. Adiantaria suspender a carteira se ele já não tem mais veículo? Nesse caso, não. Mas nós também sabemos que os devedores são espertos. O que eles fazem, em geral? Passa para o nome da esposa, passa para o nome do filho, né? Então, como nós temos várias artimanhas, o juiz, se verificado que naquela hipótese específica é uma medida que ele entenda que pode sim servir como coação para evitar a pena de prisão, ou que vai servir principalmente para atingir a medida que nós estamos buscando, que é garantir o crédito de alimentos, entendo que elas são possíveis de serem aplicadas, mas sempre justificadas. O professor Alexi, ou Alexi, como preferem alguns, nos alerta que sempre que a gente fere um direito fundamental, como é o direito à liberdade, né, nós precisamos justificar e fundamentar ainda mais para poder estar desrespeitando esse direito fundamental. Então, mais uma vez, aqui nós botamos a balança. O que é mais importante? A restrição aqui de poder dirigir ou garantir a subsistência daquela criança? Né? Então, me parece que em situações em que se verifica que essas medidas podem, sim, atingir o seu objetivo, na minha humilde opinião, eu não vejo problema em que elas sejam aplicadas. Bom, agora para finalizar, eu não sei quanto tempo falta, Sara está se controlando aí? 10? Perfeito. Eu vou terminar com duas situações aqui do direito estrangeiro. Tá? Uma delas é a responsabilidade compartilhada, que nós encontramos nos países de caráter mais assistencialista, tá? Numa Convenção de Viena de 1976, foi recomendado que os estados adotassem, né, esse fundo de pensão para garantir, no caso dos devedores não efetuarem o pagamento das pensões, que o Estado, então, adiante essas pensões para os credores de alimentos e o próprio Estado vai, então, cobrar, através de dívida ativa, enfim, esses devedores de alimentos, né? Nós temos, então, a gente pode observar ali que em Portugal isso foi implementado em 98, na Espanha em 2016, e temos outros países como a Suécia, Dinamarca, a Alemanha, que adotam também esses fundos de pensões. Claro, gente, que esses fundos eles não são para qualquer devedor, são principalmente em Portugal, por exemplo, tem uma série de critérios, tem renda, tem uma série de questões para que a pessoa possa se encaixar, né, nesses fundos de pensões, mas, se eu não me engano, a Suécia, ela adianta até 40% do valor dessa dívida alimentar e depois o próprio Estado vai buscar, então, essa dívida, né, com o devedor de alimentos. Sabemos que no Brasil isso não seria muito fácil, né, de ser implementado, mas achei interessante trazer para vocês aqui essa questão. E, para fazer o contraponto, se os países mais assistencialistas têm o fundo de garantia como solução, nós temos aí, do outro lado, a Inglaterra e os Estados Unidos com o seguro. Em 1976, eu esqueci o nome da autora, uma autora americana, ela escreveu um artigo, se eu me encontrar aqui depois eu passo para vocês, Diana Dubroff. Esse artigo da Diana, ela vai, já em 76, dizer que, exatamente para não onerar o Estado e criar esse fundo, que fossem criados, então, seguros para cobrir essas dívidas alimentares. Mas isso, nos Estados Unidos, foi implantado só em 2010, foi uma única empresa que oferecia esse serviço, que foi exatamente para ressarcir custos processuais e honorários, e o mais engraçado é que a própria seguradora que criou isso foi porque o seu proprietário sofreu uma ação de alimentos e ele teve ele ficou com uma dívida muito grande no processo dele, então ele resolveu lançar esse seguro. Tá?
Mas a Espanha e a França também têm atualmente, aliás, só para complementar, desculpa, esse seguro nos Estados Unidos, essa empresa seguradora não oferece mais o serviço. Eu tentei procurar, mas eu não consegui localizar, até foi meio em cima da hora, para saber se atualmente tem alguma empresa que ofereça esse seguro. Mas na Espanha e na França, sim. A Espanha tem seguro de subsídio à pensão alimentícia para os casos de diminuição de renda, desemprego e incapacidade laboral. E a França tem um seguro para pensão alimentícia não paga, com cobertura de 12 a 18 meses. Então, é o período que eles cobrem, né, para o caso do devedor ficar, não pagar. Então, para evitar que a criança ou, enfim, o devedor de alimentos tenha prejuízo, então o seguro cobre pelo menos por esse tempo. Tá? Gente, essas são as contribuições que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria de encerrar com uma música. Como eu não consegui colocar aqui para vocês, eu vou cantar. Brincadeira, claro, né, gente? Óbvio que eu não ia fazer isso com vocês, né? Não, nem pensar. Eu não faria vocês passarem por esse constrangimento de forma nenhuma, né? A letra diz que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Né? Então, com isso eu encerro. Muito obrigada.